Fala galera, vamos receber mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Felipe Luiz aprova a contratação de meio-campista no Flamengo para jogar com Gerson. De La Cruz e Arrascaeta, os advogados serão acionados e vão redigir os documentos para que o volante assine e seja jogador do Flamengo a partir do meio do ano, antes do Super Mundial. Felipe Luiz gostaria de contar com o jogador. A primeira sinalização de que o Arsenal não liberaria Jorginho aconteceu após o staff do jogador falar com a direção do clube. Mesmo sabendo da dificuldade, o Flamengo optou por se posicionar e tentar convencer o treinador. Como técnico pretende armar o time do meio para frente. A ideia da comissão técnica seria usar o volante com o titular e uma dupla com Nicolas de La Cruz. Os dois dariam uma qualidade técnica na saída de bola que faz o treinador ter altas expectativas. Além disso, na frente dos dois volantes, ainda teria a utilização de Gerson e Arrascaeta com os titulares ajudando ainda mais na construção de jogadas. Com isso, o time teria concluído com dois atacantes. De acordo com Vene Casagrande, Felipe Luiz conversou com o atleta. Não só José Boto conversou com Jorginho. Felipe Luiz também participou de uma das videochamadas com o volante bem no começo das tratativas entre as partes. Ele pretende dar sequência ao ítalo-brasileiro. O treinador do Flamengo passou ao volante o projeto para usá-lo no time e em qual função. Jorginho está muito animado com a transferência para o Flamengo. Tudo caminhando para um final feliz para o rubro-negro. Craque Neto elogia Felipe Luiz após Supercopa e exalta o Flamengo. Fenomenal no programa Apito Final da Band. O apresentador opinou sobre o treinador do Mengão após o título conquistado contra o Botafogo. Flamengo vence mais um título e Bruno Henrique se destaca. Em final realidade em Belém, o Flamengo venceu o Botafogo por 3-1 no último domingo 2, e venceu a Supercopa do Brasil. É mais um título para Felipe Luiz, que no ano passado venceu a Copa do Brasil. Bruno Henrique foi o grande destaque do jogo e fez 2 gols. Na transmissão da TV Globo, o narrador Luiz Roberto exaltou camisa 27 no lance do segundo gol. O atacante fez um golaço em uma finalização de primeira. Mas outro grande personagem do Fla é Felipe Luiz, que já soma 2 títulos no mais querido mesmo com pouco tempo de técnico. Ele assumiu o CRF em crise no ano passado após a saída de Tite. Craque Neto faz elogios ao treinador. A verdade é que Felipe Luiz é campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil. Mais um título do Flamengo e o time buscando se fortalecer para esse ano, iniciou Neto no programa Apito Final da Band. Ele ficou com moral porque botou o Gabigol para jogar e depois tirou. Fabrício Bruno também não deu certo e ele tirou. Então, ele vem de uma escola do Atlético de Madrid, é um menino que está super bem. E o Flamengo, que é um clube fenomenal e mostrou a força da torcida em Belém, completou. Qual é o próximo jogo do Mengão? O treinador do Fla, que tem contrato com o Mengão até o fim de 2025, também ganhou moral com os torcedores na web. Ele foi exaltado após o jogo de ontem na rede social e chamado de gênio. Após vencer a Supercopa do Brasil, o rubro-negro retoma o foco no Campeonato Carioca e enfrenta a Portuguesa RJ na quarta-feira, pela 8ª rodada do estadual. A bola rola às 19 horas de Brasília. Felipe Luiz supera Jorge Jesus em recorte pelo Flamengo. Compare os números. Felipe Luiz tem aproveitamento melhor que Jorge Jesus no Flamengo. O aproveitamento de Felipe Luiz no comando do Flamengo vem chamando atenção e gerando inevitáveis comparações com Jorge Jesus, um dos treinadores mais vitoriosos da história recente do Mengão. Peça fundamental no Flamengo de 2019, Felipe parece ter absorvido lições valiosas com o português, reflexo de um início promissor à beira do gramado. Nos seus primeiros 18 jogos pelo Flamengo, Felipe Luiz acumula 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 76%. Assumindo o time na reta final de 2024, ele se consagrou campeão da Copa do Brasil. Mais recentemente adicionou a Supercopa do Brasil ao seu currículo, somando mais títulos 2 do que derrotas, 1, desde que assumiu o comando. Passagem de Jorge Jesus no Flamengo. Por outro lado, Jorge Jesus, nos seus primeiros 18 jogos no Flamengo, teve um aproveitamento de 74% com 12 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sua estreia foi marcada por uma derrota por 3-0 contra o Bahia, mas sua passagem se consolidou com conquistas históricas. Em 2019, o rubro-negro encantou o Brasil e a América do Sul, levando a Libertadores e o Brasileirão. No ano seguinte, ele ampliou seu legado com a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca.
No entanto, o que parecia ser uma linda história teve um desfecho inesperado tempos depois. Em julho de 2020, Jorge Jesus decidiu encerrar sua passagem pelo Flamengo, retornando à Europa para assumir o comando do Benfica. A despedida do treinador pegou a torcida rubro-negra de surpresa, especialmente após um ano histórico repleto de conquistas expressivas. Flamengo no Carioca. Depois de garantir a Supercopa do Brasil, o Flamengo retorna suas forças no Campeonato Carioca. Atualmente o rubro-negro está na 5ª posição, somando 9 pontos e com o jogo a menos em relação aos outros times. Nesta quarta-feira, 5, o Mengão encara a Portuguesa RJ. A bola rola às 19 horas de Brasília, no estádio do Sábia, em Uberlândia, pela 8ª rodada do Carioca. Em caso de vitória, a equipe de Felipe Luiz pode se aproximar dos primeiros colocados. Campeão e agora? Confira como foram as temporadas do Flamengo após ser supercampeão brasileiro. Mengão é tricampeão. O Flamengo abriu o mês de fevereiro da melhor maneira possível, derrotando o rival Botafogo pelo placar de 3-1. E conquistou a Supercopa do Brasil de 2025 após a partida paralisada pela forte chuva que caiu no estádio Mangueirão, em Belém. Bruno Henrique 2 vezes e Luiz Araújo marcaram para o rubro-negro, com Patrick de Paula descontando. Títulos: foi campeão em 2020 e 2021, continuando à frente de Grêmio, Corinthians, Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, cada um com um título cada. Porém, como foram as temporadas do rubro-negro após ser supercampeão brasileiro? A primeira Supercopa do Mengo foi em 2020, na primeira Supercopa do Brasil após quase 30 anos de ausência da disputa. Na ocasião, como campeão brasileiro, a equipe carioca foi até Brasília e derrotou o Atlético PR, com o categórico 3-0. Flamengo sempre ganhou o Carioca em seguida. Naquela temporada o Flamengo, que sofreu com a saída de Jorge Jesus para Portugal, a equipe se recuperou na competição ganhando seu último campeonato brasileiro. Foi campeão carioca e também venceu a Recopa Sul-Americana pela primeira vez. Na Libertadores perdeu para o Racing nas oitavas, enquanto na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo nas quartas. Campeão brasileiro de 2020 em torneio que acabou no mês seguinte em razão da pandemia, o rubro-negro retornou a Brasília, desta vez para enfrentar o Palmeiras. O jogo foi mais disputado que do ano anterior, empatou em 2-2, e os cariocas venceram nos pênaltis por 6-5. Porém, o restante da temporada não foi tão positivo quanto no ano anterior, com a equipe só levantando o título do Campeonato Carioca. O Flamengo foi semifinalista da Copa do Brasil, perdendo para o Atlético PR, além de ter sido vice-campeão brasileiro ao perder para o Atlético Mineiro, e vice-campeão da Libertadores, em uma derrota traumática para o Palmeiras. Próximo clássico será o Fla-Flu após mais um título nacional. O rubro-negro volta a campo já nesta quarta-feira, 5 às 19 horas. Para enfrentar a Portuguesa RJ no Parque do Sabiá, em Uberlândia MG. No sábado terá o primeiro Fla-Flu da temporada, jogando de visitante contra a equipe do Fluminense. Volta de Lucas Paquetá ao Flamengo é aprovada por José Botto e Felipe Luiz visando o Super Mundial de Clubes. Volta de Lucas Paquetá ao Flamengo é aprovada para a próxima janela. O Flamengo está de olho em oportunidades no mercado, e o nome de Lucas Paquetá movimenta nos bastidores. Em baixa na Inglaterra, o atleta seria uma grande opção no elenco. De acordo com o jornalista Guilherme Pinheiro do canal Flazoeiro, o rubro-negro estuda a viabilidade de repatriar o meio-campista de 27 anos. Ele estaria disposto a retornar, conforme trouxe o Bolave Brasil na semana passada. A diretoria, de acordo com a informação, considera o retorno do jogador, que pertence ao West Ham, ainda nesta janela de transferências. Apesar disso, a reportagem soube que o nome está sendo estudado para a próxima. Ideia da diretoria seria conseguir o atleta para junho. Segundo apurou o Bolave Brasil, a chegada do atleta seria para junho. O clube entende que uma tentativa seria mais tranquila no período. Isso porque até lá o clube estaria em condições de comprar seu passe. O nome é muito bem avaliado pelo diretor de futebol José Botto. Ele acredita que o meia poderia desempenhar um papel de destaque no time titular, atuando em mais de uma função. Para agora, o cenário seria completo. Departamento jurídico acredita que não seria problema realizar a operação. O clube se blinda juridicamente devido aos riscos da negociação, já que Paquetá é alvo de um processo da FA por suposta participação em manipulação de apostas esportivas. Este momento pode ser o ideal para o atleta voltar ao Flamengo. Seu julgamento começa em março e pode se arrastar até o fim de 2025. O trunfo do rubro-negro é tirá-lo do foco do problema e tê-lo por empréstimo com obrigação de compra.
Apesar da janela na Inglaterra fechar na segunda-feira 3, o Flamengo ainda poderia contratar Paquetá, pois a janela brasileira segue aberta até o fim de fevereiro. E você, torcedor? O que você acha da situação de Paquetá no Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários.